Olá, seja bem-vindo à nossa comunidade digital. Eu sou o pastor Darcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais da palavra de Deus para viver muito mais a promessa que Deus tem para cada um de nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, esteja junto conosco no nosso ministério, participando e seja ativo, com perguntas, com pedidos de oração, participando da nossa radiovinearde.net, sempre louvando ao Senhor, divulgando e orando para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa verdade, por essa palavra, em nome de Jesus. E convido a todos a estarem em nosso estudo bíblico todas as quintas-feiras e culto da família aos domingos, sempre no Zoom com o mesmo ID. E também pedimos a colaboração de todos, participando, atuantes no ministério e também para aqueles que querem doar, sustentar. Também temos aí nossos canais abertos, assim como o Pix, como radiovinearte.com, gmail.com. Nós temos aqui nos Estados Unidos Zelle, Cash App e Venmo. Venha participar conosco e vamos juntos levar e divulgar a palavra de Deus. Aleluia. Aqui vamos nós. Por que estudamos a Bíblia? Qual é a nossa motivação para estudar a Bíblia? Qual seria a nossa real motivação? Para sabermos mais das coisas de Deus, porque temos curiosidade, para saber um pouco mais de história. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas querem saber. Agora, qual é a tua motivação para conhecer um pouco mais da Bíblia? Qual é a tua motivação para estudar a Bíblia? Você quer saber mais ou você quer viver mais essa palavra? Na verdade, não basta só a gente conhecer. É bom conhecer? Sim, é bom conhecer, mas nós temos que aplicar essa palavra nas nossas vidas. Ela tem que ser aplicável à nossa vida. E, na verdade, quando a gente conhece um pouco mais da palavra de Deus, a gente se responsabiliza mais, porque nós seremos julgados por aquilo que nós conhecemos. Se a tua resposta a essas perguntas foi para conhecer mais de Deus, para que eu esteja mais perto, para que eu seja mais perfeito, mas para que você conheça um pouco mais de Deus, não por curiosidade, mas por conhecimento, por intimidade, por querer servir mais a Deus, por você ter uma relação, uma intimidade maior com esse Deus. Por que fazemos esses estudos bíblicos? Para conhecer e aplicar mais a palavra de Deus em nossas vidas. Não é por outra coisa. Se você tem outro enfoque, desculpa, você está no lugar errado. O nosso enfoque é conhecer para sermos pessoas melhores, para nós estarmos cada vez mais juntos ou mais perto de Deus, não só para conhecer, mas também para viver. Na semana passada nós falamos sobre negar-se a si mesmo. Fizemos um breve estudo sobre negar-se a si mesmo. E hoje nós vamos fazer um breve estudo também sobre mais um tema, né, que está lá em João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinar as Escrituras. Não basta só ler, não basta só conhecer, nós temos que examinar. Tem uma palavra em espanhol que é muito tremenda, né? Que é escudrinhar. É entrar nos meandros, estar assim mais profundo, conhecer mais profundo, ter mais intimidade. E o próprio Jesus fala, né? Lá em Mateus, ele fala que nós erramos por não conhecer a palavra e por não viver o poder de Deus sobre a nossa vida. Essa frase, examinais as Escrituras, é uma das mais conhecidas entre os cristãos. No entanto, algumas pessoas
encontram certa dificuldade em compreender o que Jesus realmente estava dizendo nessa passagem. Mas nós vamos procurar tirar a maioria das dúvidas, não todas, porque sempre vai ter alguma aí, a respeito desse texto, né? Vamos começar aqui vendo qual é o significado das escrituras, da frase examinai as escrituras. A palavra examinar traduz o verbo grego erouno. Este verbo pode ser traduzido e lido corretamente tanto como um imperativo como um indicativo. A questão é que, se essa variação pode mudar completamente o significado da frase. Caso seja lido como imperativo, examinais as escrituras, então temos aqui em João 5,39 uma ordem dada por Jesus. Por outro lado, se for lida no indicativo, examinais as escrituras. Então, o que temos, na verdade, é uma crítica feita por Jesus, para entendermos a melhor forma a qual devemos interpretar essa frase. Basta recorrermos ao contexto em que ela aparece. Lembra que a gente já falou algumas vezes aqui que um texto fora de contexto pode virar um pretexto. Na verdade, sempre quando você tem um texto que você não consegue entender, ou que você não tem o esclarecimento dele, você deve verificar o contexto. E a gente vai fazer isso. Vamos verificar o contexto, né? O contexto de examinar as Escrituras. Quando encontramos um versículo que oferece alguma dificuldade na interpretação, esse deve ser analisado à luz do seu contexto, ou mesmo de passagens correlatas, passagens que sempre tem lá na tua Bíblia, no rodapé da tua Bíblia, tem umas passagens que são correlatas, que clareiam o nosso entendimento. Essa passagem está no capítulo 5 do Evangelho de João. No contexto, no capítulo 4, o apóstolo registra as ações de Jesus em Jerusalém, após ter estado na Galileia. E a gente vê lá em João, capítulo 4, versículo 46 a 54. Então, isso aí é uma liçãozinha de casa para que você possa ler esse texto, para que você consiga conhecer ou saber mais o que Jesus queria dizer com examinais as Escrituras. Em Jerusalém, o evangelista registrou também o milagre de Jesus no tanque de Betesda. Ainda que era uma festa judaica, ele fez o milagre. Então a gente começa a ver um pouco desse contexto. Jesus, ele estava fazendo o quê? Ele ensinava sobre a sua missão e a forma que ele confrontou a reação das pessoas. Jesus falou sobre o sábado, sobre o Pai, no sentido de debater com os judeus a respeito da sua relação com Deus e com o sábado. Ou seja, a gente vê muita religiosidade, onde é mais importante os costumes do que a própria relação com Deus. E no capítulo 5 de João, entre os versículos 16 a 47, que é mais aí um texto para que você possa dar uma lida, uma liçãozinha de casa para você, facilmente nós podemos perceber que Jesus demonstra que se eles realmente soubessem quem era ele, quem era Jesus, de modo algum fariam qualquer objeção sobre os seus atos. O que Jesus está falando aqui é que eles conheciam a palavra, mas eles não viviam a palavra, eles não criam na palavra. E a gente pode ver isso em João capítulo 5, versículos 30 e 31. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo.
O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Na verdade, Jesus está falando aqui, né? Jesus fala do testemunho de João Batista, né? Suas palavras são tremendas, né? Suas próprias obras, Deus, o Pai e as Escrituras, como testemunhos que comprovam a veracidade das suas afirmações e a legitimidade de seu ministério. Então, quando você pega o texto isolado, né, no versículo 39, você não consegue enxergar o contexto, enxergar o pano de fundo, né, que tem por trás desse texto. E a gente continua aqui. No entanto, os religiosos da época ignoravam todos esses sinais, ignoravam todos os milagres que Jesus fazia e rejeitavam Jesus como o Messias, que havia sido anunciado e que estava bem ali diante deles. Se eles conheciam a palavra, se eles tinham os profetas, se eles já sabiam que Jesus, que o Filho do Homem ia vir, né, que o Messias viria, então eles deviam fazer alguma coisa. E eles simplesmente ignoraram os sinais. É como se eles estivessem rejeitando o próprio Cristo. E a gente sabe hoje que foi isso que aconteceu. Mas nós estamos analisando o texto de João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras. E João continua aqui no versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Ou seja, Jesus declara basicamente aquelas pessoas tinham a palavra, mas não a possuíam no coração. Tinham na sua boca, conheciam, mas não tinham no seu coração. Obviamente, essa foi a crítica bastante clara que continua, ou que continuou no versículo seguinte, onde nós já lemos: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, você vê que eles conheciam, mas eles não tinham no coração. Perdão. Mas qual é a interpretação correta sobre a expressão examinai as Escrituras? Creio que já está bem claro que a melhor interpretação para a sentença examinai as Escrituras é aplicar o verbo examinar no indicativo do presente. Ou seja, uma ação contínua, considerando o versículo 38, conforme a gente já leu. Então, Jesus estava criticando aqueles que se diziam religiosos, para que eles pudessem não só falar, mas viver a palavra. João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, após Jesus ter denunciado os religiosos por eles não terem, de fato, a palavra de Deus no coração, esse versículo 39, ele acusa aquelas pessoas de examinarem as Escrituras, mas não encontrarem o Cristo nelas. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês têm que achar o Cristo. Por isso a gente tem que entender por que nós estamos estudando a palavra de Deus. Por que eu estudo? Eu estudo para conhecimento, eu estudo para que eu me aproxime mais de Deus, eu estudo para aprender mais de Jesus. Para que é que eu estou estudando a palavra de Deus?
Conhecer é importante? É. É importante conhecer a palavra, mas é importante reconhecer Jesus. E hoje o que nós vemos é que muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra, eles conhecem profundamente a palavra, mas eles não têm claridade em ver os milagres, em ver a mão de Deus, em ver aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. E isso é muito, isso é terrível. É como se nós estivéssemos rejeitando o próprio Cristo. O versículo que segue também apontam nitidamente para essa conclusão. Podemos notar neles que Jesus não estava repreendendo seus oponentes, porque eles não examinavam as Escrituras. Ao contrário, ele estava dizendo que, apesar deles possuírem as Escrituras, especialmente os livros de Moisés, estabelecerem sua esperança no que liam e examinavam, eles falhavam em não perceber que as Escrituras apontavam para Jesus, o Filho de Deus, aquele que vinha como libertador de Israel, aquele que vinha como o salvador do mundo. Eles conheciam a palavra, mas eles não viam o cumprimento da palavra diante dos seus olhos. Portanto, quando Jesus fala, examinais as Escrituras, ele basicamente está dizendo que são úteis ou são inúteis os esforços daqueles que recusam a ver o Cristo revelado nas Escrituras, no sentido de que eles que falham em perceber essa sublime verdade encontram nelas sua própria condenação. Porque se você não enxerga a manifestação de Deus em tudo que está à sua volta, você está rejeitando a criação, você está rejeitando o Criador, você está rejeitando o plano de Deus para salvação sua e minha. Isso é o quê? É a gente acordar com a condenação, ou concordar com a condenação. Né? Veja o que Jesus fala em João capítulo 5, versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. É por isso que os examinais as Escrituras está diretamente ligado a essa declaração de Jesus. Com isso, Jesus estava dizendo que, por causa da dureza do coração deles, eles acabaram rejeitando o Filho de Deus de um modo terrível. E a situação era ainda mais desastrosa, porque eles examinavam as Escrituras, eles conheciam a palavra, eles achavam que nelas há vida eterna. Porém, o negavam completamente, ao não conhecer que Jesus é o Messias que haveria de vir. Eles tinham o seu coração duro, eles tinham o conhecimento. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm um entendimento tremendo, que têm uma inteligência fantástica, mas não conseguem enxergar a maravilha que é o plano de Deus para a nossa salvação. A maravilha que é, ou que foi Jesus entregar a sua vida. Eles não reconhecem o Messias. Diante disso, nós temos que não só ler a palavra, nós temos que não só conhecer a palavra, nós temos que viver a palavra. Viver a palavra de Deus é a coisa mais importante para a nossa vida. Deixarmos de ser hipócritas e vivermos aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. E é isso que Jesus fala em João capítulo 5, versículo 39. Vocês conhecem a palavra, mas vocês não vivem a palavra. Um Deus que nos conhece por dentro, como fala Davi lá no Salmo 139. O Senhor nos conhece por dentro e a palavra não chegou na minha boca e o Senhor já sabe o que eu vou falar.
É esse Deus que a gente tem que conhecer. É essa palavra, é esse Deus que a gente tem que viver. Se a gente não faz isso, nós estamos perdendo nosso tempo. E a pergunta que fica é essa: qual é o propósito de nós estarmos estudando a palavra de Deus? Qual é o nosso propósito? Queremos só conhecimento? Essa fica uma pergunta aí para você e para mim, para que a gente possa responder para o Senhor. Qual é o nosso objetivo? Né? E te espero na próxima quinta-feira, onde a gente vai ter um novo estudo, uma nova palavra, uma nova mensagem do Senhor para a tua vida e para a minha vida. Né? Se você quiser nos ajudar, entre aí no canal do YouTube, dá uma curtida, coloca um comentário, né? Manda para os seus amigos, para os seus colegas, para que a gente possa fazer a palavra de Deus caminhar o mais rápido possível. Né? E o YouTube vai ver os seus mecanismos aí, nos seus mecanismos, e vai divulgar para outras pessoas. Então, em nome de Jesus, que você possa estar junto conosco fazendo essa obra. Amém? Te espero no domingo. No domingo nós temos mais um culto da família, e você é o nosso convidado. Venha com a gente entender, conhecer e viver esta palavra em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe.